Isaías 6, 1 a 13 disse: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam ele, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desolados as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Que Deus abençoe esta gloriosa palavra nos nossos corações, na qual nós estaremos meditando neste momento. E eu quero estar falando com os meus queridos irmãos e irmãs sobre as experiências que revolucionaram a vida deste profeta chamado Isaías. Experiências que revolucionam, ou que pode revolucionar a vida de qualquer moço, de qualquer homem, de qualquer mulher e de qualquer pessoa. Então vamos estar meditando nessas experiências aqui. Eu anotei pelo menos 5 experiências que foram realmente impactantes e que mudaram realmente a vida deste homem chamado Isaías. A primeira experiência está no versículo 1. Foi a experiência que Isaías teve de ver, podemos dizer assim, o seu grande ídolo morto. O texto começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte do rei Uzias. Uzias só teve um rei que reinou durante um tempo maior do que Uzias, que foi o rei Manassés. Mas Uzias foi rei de Judá, rei da nação de Israel, durante 53 anos. E Uzias não foi um rei, vamos dizer assim, um rei perverso, um rei ditador. Ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Ele começou a reinar sobre Judá num momento muito complicado, e Deus abençoou o seu reinado. A nação se prosperou, tornou-se próspera, a agricultura, o comércio, o exército. Ele foi bem sucedido, a ponto da Bíblia Sagrada dizer que Uzias tornou-se um rei em extremo forte. Foi um rei realmente abençoado. Isaías nasceu quando Uzias era rei de Israel. Provavelmente depois de Uzias estar reinando já uns 20, 30 anos, foi quando nasceu o
profeta Isaías. Portanto, Isaías não tinha conhecido outro rei de Israel. Provavelmente ele tinha ouvido falar da fama de Davi, da glória de Salomão, mas o único rei que Uzias conheceu até este momento foi o rei Uzias. E provavelmente aquele jovem na sua adolescência, olhando para aquele rei, a habilidade, a capacidade que Uzias tinha para administrar, para colocar uma pessoa certa na agricultura. O texto diz que a agricultura tornou-se próspera porque ele colocou um homem que era entendido. Eu acho interessante no Brasil, às vezes escolhe ministro, por exemplo, ministro da agricultura, alguém que não sabe nada de agricultura, ministro de áreas que as pessoas não entendem. Mas esse homem, ele tinha sabedoria. Ele viu alguém que era hábil, capaz da agricultura, então colocou como ministro da agricultura. E em outras áreas também. E provavelmente Isaías tinha aquela admiração pelo seu rei, o seu grande ídolo. Provavelmente na sua adolescência Isaías pensava assim: quando eu me tornar um homem adulto, eu quero ser como o rei Uzias. Este homem abençoado, este homem sábio, este homem insensato, era o grande ídolo. E essa experiência da morte de Uzias causou um grande impacto na vida do profeta Isaías, porque morre o seu ídolo, e diante da morte do seu ídolo, Isaías sente assim um vazio. E essa experiência então desagradável de ver o seu ídolo sendo morto, sepultado, leva Isaías ao templo. Ele vai ao templo, à casa de Deus. É interessante, agora não há mais ídolos. E ele vai no templo. No templo também não tem ídolos. O templo de Jerusalém não existia, por exemplo, imagens de escultura. A única coisa que existia era um lugar chamado Santíssimo, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, e que tinha a figura de 2 anjos ali que tampava a tampa daquela arca chamada propiciatório. Mas ali só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Se ele entrasse no lugar santo, ele não entrava porque não era um sacerdote. Ali tinha apenas altares, ali tinha o candelabro. No templo não tinha nada. Ele está livre dos seus ídolos agora. E é impressionante, irmãos, que às vezes Deus permite aquilo que é tão precioso sair da gente, de perto da gente, para a gente começar a buscar o Deus vivo. E foi nessa experiência, quando morre então o rei Uzias, é que Isaías vai ter uma experiência gloriosa com o Senhor. Quantos de nós e quantas pessoas que estão aqui em outros lugares, que tiveram as experiências mais lindas com o Senhor, às vezes num momento de crise, num momento de desapontamento, de desilusão, quando parece que escorrega da nossa mão aquilo que é tão precioso, e a pessoa então vai buscar o Senhor, e naquele momento tem um encontro glorioso com a graça de Deus, com a presença maravilhosa. A primeira experiência então aqui que nós encontramos no texto, essa experiência que Isaías tem de ver o seu rei, de ver o seu ídolo sendo morto e sepultado, e nessa experiência então ele vai para a casa de Deus, ele está livre de qualquer ídolo, e esse é um momento muito especial de Deus agir na nossa vida, quando nós nos libertamos de qualquer forma de ídolo. Tem muitas formas de ídolo. A gente pode fazer de uma casa um ídolo, pode fazer de um filho, de uma família, de uma propriedade, com tantas outras coisas, mas quando nós nos libertamos disso, a gente começa a buscar então o Deus vivo, e Isaías vai com o seu coração aberto à casa de Deus. E é precioso quando a pessoa vai a Deus com aquele coração aberto, dizendo: eu preciso de Deus, eu preciso de uma experiência nova. E é nesse momento, quando ele diz, no ano da morte do rei Uzias, diz o texto: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então vem essa segunda experiência, a experiência de ver o Senhor. O trono de Judá estava vazio, o rei havia falecido, mas de repente Isaías percebe que o trono celestial tem alguém bem acima do rei Uzias. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Tinha um trono em Jerusalém, tinha um palácio em Jerusalém, aonde Uzias assentava. Uzias era um rei maravilhoso, mas ele agora vê um rei muito acima de Uzias, um rei que está sentado num alto e sublime trono, e a glória deste rei encheu todo aquele templo, e de repente ele vê seres angelicais, os serafins,
querubins, voando com 2 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés e proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não só os céus, mas toda a terra está cheia da sua glória. Isaías não percebia que a terra está cheia da glória. Ele estava contemplando apenas a glória do rei Uzias, a glória de Jerusalém, mas a glória do Senhor está muito acima, meus queridos irmãos. A glória de Deus enche a terra, como diz o belo Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, não há linguagem, não há som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O sol, como um noivo que sai do seu aposento, percorre de uma extremidade até outra extremidade, e ninguém é capaz de fugir do seu calor. A glória do Senhor. Isaías então tem a experiência de ver o Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, a glória do Senhor estende e vai acima de qualquer outra glória. A santidade do Senhor está acima de qualquer perfeição, qualquer santidade humana. Ele tem uma visão, a experiência de ver o Senhor. E essa experiência de contemplar Deus, de ver Deus, de conhecer Deus, muda a vida da pessoa. Eu li esses dias o livro de Jó, e no livro de Jó, termina o Jó, Deus se revelando para Jó, quando Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas os meus olhos agora te contemplam. Eu vejo o Senhor, e eu me abomino no pó e na cinza. Aleluias! Ele tem uma experiência que muda realmente a sua vida, essa experiência de um encontro com Deus, porque a experiência de ver o Senhor, de contemplar a grandeza de Deus, de contemplar a glória de Deus, a majestade de Deus, então leva a outra experiência, a experiência de ver a nós mesmos, de conhecermos a nós mesmos. Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, a glória dele enchendo o templo, os anjos com tamanha reverência que cobre os pés e o rosto, e voa com 2 asas e proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E diante desta compreensão que ele tem da visão da grandeza de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, ele consegue ver o seu interior. E ele exclama dizendo: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Meus queridos irmãos, é impressionante como pessoas conseguem às vezes viver a vida inteira neste mundo, blasfemando, mentindo, fazendo tanta coisa errada, sem ter uma consciência de pecado, de contrição, de arrependimento, de quebrantamento. Porque essas pessoas nunca viram o Senhor. Porque quando uma pessoa tem uma visão da glória de Deus, da grandeza de Deus, ele vai ter uma visão do seu interior. E ele vai exclamar como Isaías, dizendo: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito também no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Eu sou impuro diante da glória, da grandeza, da presença do Senhor. Essa experiência, meus queridos irmãos, é preciosa. É a experiência do arrependimento, do reconhecimento que nós somos pecadores, que nós precisamos de purificação e perdão, que os nossos lábios são impuros. Quem é que não tem lábios impuros? O profeta Tiago, ou melhor, o apóstolo Tiago, chega a dizer assim: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Quem é que não tropeça no falar? Quem é que nunca tropeçou no falar? No momento precipitado, dizer bobagens, às vezes palavrão, às vezes xingar, às vezes amaldiçoar o que não podia amaldiçoar. Todos nós temos lábios impuros e habitamos no meio de gente também de impuros
lábios. E ele tem essa profunda convicção do seu pecado. Isto é algo precioso, porque quando nós temos esta convicção que Deus traz no nosso coração, que somos perdoados, Deus vai nos levar então à quarta experiência, que foi a experiência do perdão, a experiência da purificação. Quando o profeta exclama dizendo: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e ele disse: e eu vi o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins, desses seres angelicais, diz o texto sagrado, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o pecado. Esta foi a quarta experiência, a experiência da purificação, a experiência de sentir perdoado, de sentir limpo, de sentir purificado por Deus. Amém? Foi lindo quando Deus me deu a consciência que eu era um pecador, e eu me prostrei aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me lava, me purifica pelo seu sangue precioso. E de repente o Espírito Santo veio sobre mim, encheu meu coração de paz e alegria, e me trouxe aquela convicção que eu estava perdoado pelo Senhor nosso Deus. A gente se sente leve, aleluia. A gente levanta a mão e glorifica o Senhor. A gente louva o Senhor. Eu estava tão cheio de Deus que às vezes estava andando lá em Goiânia e morava lá. Eu ia atravessar uma rua, quase que os carros me atropelavam. Parece que eu estava noutra dimensão. Aleluia. Só pensando em Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Isaías tem agora a experiência, primeiramente, de ver o seu grande ídolo. Perde o seu ídolo. Isso o leva a buscar o Senhor. Daí ele tem a experiência de ver o Senhor. Essa experiência de ver o Senhor leva a experiência de ver o seu próprio interior, que é um homem impuro e que precisa de purificação. A experiência do arrependimento, da convicção de pecado, levou à experiência do perdão, a experiência da purificação. E é impressionante que essa experiência então vai desembocar noutra experiência, que é a experiência então do chamado. Depois que ele sente o perdão, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está buscando um mensageiro, Deus está buscando um profeta, e quando ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Imediatamente Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É a experiência do chamado. Todos nós temos um chamado, irmãos, para servir o Senhor. E cada um serve segundo o dom que Deus concede. Alguns têm um dom, por exemplo, de profetizar. Outros têm um dom de ensinar. Outros têm um dom de contribuir. Outros têm um dom de presidir. Outros têm um dom da misericórdia. Outros têm um dom na área do aconselhamento. Outro tem um dom na área da música. Mas todos nós temos um chamado. Deus está nos chamando. E Isaías então tem a experiência de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Um chamado de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele então agora ouve a voz do Senhor. Escuta a voz de Deus. Mas escuta essa voz de Deus após o seu ídolo desaparecer. Após contemplar o Senhor. Após contemplar a si mesmo. E após a purificação. Então agora ele pode ouvir a voz de Deus. Quando Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta se coloca diante de Deus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías torna-se um dos maiores profetas da história de Israel. Este homem profetizou durante 40 anos no reinado de Ezequias e outros reis, um período de 40 anos. Deus usou este homem como um grande servo do Senhor. Mas é interessante que essa experiência de ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, e ele se dispõe, então ele tem agora essa experiência maravilhosa dessa entrega
ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor então o envia como profeta. Mas o verso 9 diz: então ele disse: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais, torna insensível o coração deste povo. O profeta não tem uma missão fácil. A missão de Isaías seria uma missão árdua. As pessoas iam ouvir a mensagem dele, mas não iam entender a sua mensagem. As pessoas iam ver o ministério do profeta Isaías, mas as pessoas não iam perceber que Deus estava usando este homem. E Deus então não ilude o profeta dizendo: a sua vida agora vai ser maravilhosa, agora você não vai ter nenhum problema mais, tudo vai ser fácil, 1000 maravilhas para você. Deus disse: não, você vai ter uma missão árdua, Isaías, você vai ter uma missão difícil. Mas este homem, ele contemplou o Senhor, este homem contemplou a si mesmo, este homem foi purificado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor, ele ouviu a voz de Deus, e ele se entrega, ele rende dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa se a missão é árdua, não importa se a missão é difícil, ele tem plena consciência que ele agora é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele não está servindo simplesmente um grande rei da terra, Uzias. Ele está servindo aquele que criou todas as coisas. Ele está servindo aquele que toda a glória dele enche essa terra. E ele vai como esse mensageiro do Senhor. E Deus disse: a tua missão será árdua, mas vai através do seu ministério, vai nascer na terra de Israel um remanescente que será como um tronco de uma árvore, que quando é cortada você não vê mais esperança, mas daquele tronco vai nascer um renovo, e este renovo vai ser o meu povo purificado, que trará o Messias, o Salvador do mundo à terra. E então ele torna-se esse profeta segundo tradição judaica. Ele profetiza até os dias do filho do rei Ezequias, chamado Manassés. E Manassés foi um rei perverso. E segundo então a tradição judaica, isso nós encontramos nos livros apócrifos, Manassés pegou o profeta Isaías e um serrote daqueles grandes que um homem pegava de um lado e outro do outro para serrar as toras, e deitaram Isaías e serrou Isaías pelo meio. Mas morre como um dos grandes profetas, o chamado profeta messiânico, aquele que profetizou dizendo: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência, olhando para ele, nada havia que nos agradasse, era rejeitado, desprezado, e homem de dor e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens esconde o seu rosto, dele nós não fizemos caso, mas certamente ele, o Senhor Jesus, levou sobre si os nossos pecados, carregou as nossas maldições na cruz do Calvário, e todos nós andávamos esgarrados como ovelha, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas Yahvé fez cair sobre Jesus na cruz do Calvário o pecado de todos nós, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Se o Messias vai ser rejeitado, se o Messias vai ser desprezado, porque eu não posso ser desprezado pelo Senhor. Eu não sou o Messias, eu sou apenas um mensageiro de Messias, e ele abre mão da sua vida. Por que ele abre mão da vida, irmãos? Porque ele contemplou o Senhor, e o Senhor é melhor do que a própria vida. Quem conhece o Senhor abre mão da vida, mas não abre mão do Senhor, porque ele pode dizer com Paulo: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque enquanto eu estou no corpo, eu estou ausente do Senhor, porque eu ando por fé e não pelo que vejo, mas quando eu deixo o corpo, eu vou habitar com o Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 8, diz que Isaías falou a respeito de Jesus, porque ele viu a sua glória. Sabe quem que Isaías viu assentado num alto e sublime trono? É o Rei, é o Senhor Jesus. E esse Jesus um dia saiu do trono e nasceu no ventre de uma virgem chamada Maria. Foi colocado numa manjedoura, se tornou homem aqui, para dar a sua vida por mim e por você, na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser purificados, não com a brasa tirada do altar, mas purificados e lavados pelo precioso sangue
que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, derramou sobre a cruz do Calvário. E agora somos desafiados também a ouvir a voz de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E cada um dar a sua resposta. E que a resposta seja essa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A missão não é fácil, ela pode ser árdua, ela pode ser difícil, mas vale a pena, porque agora nós somos mensageiros do Senhor, nós somos servos do Senhor, estamos vivendo para a glória do seu precioso nome. As experiências que Isaías tiveram impactaram a sua vida, mudou a sua vida, e não é diferente com qualquer pessoa. Pessoa que de repente sente: eu preciso de algo mais do que um rei, eu preciso de Deus, e eu não vou buscar no ídolo, eu vou buscar no lugar onde é só Ele mesmo que pode me conceder a sua graça. E essa experiência do Senhor levará a pessoa a entender que ele precisa de perdão e purificação, e a experiência da purificação do perdão dará a capacidade da pessoa ouvir a voz de Deus e tornar-se um instrumento nas mãos do Senhor, nosso Deus. Você já contemplou o Senhor? Você já teve essa convicção que você é um pecador, que precisa do perdão, e clamou dizendo: ai de mim, eu preciso de perdão, de purificação? Você já teve a experiência de sentir os seus pecados perdoados por Cristo Jesus? Você já ouviu a voz de Deus dizendo: eu quero fazer de você um instrumento, um vaso de bênção nas minhas mãos, e você poder render a Deus dizendo: Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida nas tuas mãos, usa-me, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos. E a experiência de servir o Senhor no meio de lutas, dificuldades. Não é fácil, irmãos. Isso não é fácil. Eu, quando me converti, eu tinha um emprego bom. E simplesmente me tornar cristão, o meu patrão demitiu, trabalhava com um espanhol. E aquele homem era um homem terrível, gostava de beber cerveja. Eu tinha que beber cerveja com ele todos os dias, ele era meu companheiro. Quando eu disse que não bebia mais cerveja, porque ele era evangélico, ele olhou para mim e disse: você é protestante? Ele disse: eu detesto protestante. E 2 dias depois ele me deu a conta. Eu perdi aquele emprego, fui trabalhar num supermercado em Goiânia, abastecendo o supermercado, pegando fardo de arroz, de feijão, ganhando pouco mais de um salário mínimo. Mas ali eu ganhei um homem para Jesus. Esse homem hoje é pastor, tem uma filha missionária. Outro filho missionário me ligou outro dia dizendo: meu companheiro lá de abastecer o supermercado. Mas é mais difícil, mas a convicção era tão grande, a alegria era tão grande, que eu podia continuar carregando fardos a vida inteira. Valia mais do que qualquer salário bom e uma vida de pecado. Deus me perdoou, Deus me salvou. Não há alegria maior do que a alegria de ouvir a voz de Deus. Dizer: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu quero usar você como instrumento de bênçãos nas tuas mãos. Isaías abre mão da vida. Deixa um rei perverso cerrar pelo meio, mas não abre mão de anunciar a mensagem gloriosa de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deus colocou esta palavra no meu coração nesta noite. As experiências que impactaram, as experiências que mudaram a vida de Isaías, são experiências gloriosas, que é capaz de mudar a vida de qualquer pecador. Saulo de Tarso, jovem vaidoso, orgulhoso, teve experiências semelhantes e foi transformado em Paulo, o apóstolo dos gentios, que pôde dizer mais tarde: o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Se o Rei da Glória, ele deixa o trono e vem a este mundo dar a sua vida, porque João 8 diz que Isaías viu foi Jesus. Ele viu a glória de Jesus e falou a respeito de Jesus. E nós podemos contemplar esta glória maravilhosa do Senhor e deixar o Senhor vir sobre nós e nos conceder a bênção do perdão, da salvação, da purificação. Quem sabe Deus trouxe aqui nesta noite pessoas que estão buscando o Senhor, pessoas que sentem a necessidade de Deus,
a necessidade do perdão, da salvação. E você nesta noite conseguiu ouvir a voz do Senhor. Deus dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu quero te perdoar. Eu quero te salvar. E eu quero fazer de você um instrumento de bênçãos nas minhas mãos. E agora você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você quer vir a Jesus dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do perdão, da salvação. Se Deus tocou no seu coração, se Deus falou com você sobre a necessidade de entregar a sua vida a Jesus, e você quer fazer isso nesta hora, eu quero orar por você. Qualquer pessoa que foi tocada por Deus e quer receber essa oração neste momento, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Qualquer pessoa. Pode levantar sua mão onde você está. Deus está aqui, o Espírito Santo está conosco. Se Deus tocou na sua vida, pode levantar a sua mão. Não precisa ter medo, nem vergonha. Jesus está aqui. Amém. Quantos que ouviram essa voz do Senhor dizendo: Deus, eu quero ser um instrumento. Eu quero ser uma bênção maior nas tuas mãos. Eu quero ser um anunciador do Evangelho. Eu quero orar pelas pessoas. Eu quero evangelizar. Eu quero, Deus, te servir. Eu não vou desistir diante dos obstáculos, diante de oposições. Eu quero, Senhor, que o Senhor me use nas tuas mãos. Levante a sua mão e vamos orar nesta hora. Em nome de Jesus, Senhor Jesus maravilhoso. Nós bendizemos o teu santo e glorioso nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou o trono. O Senhor deixou a glória. O Senhor se despiu da tua glória. O Senhor veio a este mundo, Senhor. O Senhor andou entre os homens. Ó Deus, o Senhor foi até a morte e a morte de cruz, Senhor, derramando o seu precioso sangue para nos comprar para Deus o Pai. Obrigado porque nós fomos alcançados pela tua graça, pelo teu amor e pelo teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Senhor, toma agora cada vida que está se dedicando, se entregando, Senhor, como instrumento, Senhor, de bênçãos nas tuas mãos. Encha o nosso coração de amor para contigo mesmo, de amor para com o nosso próximo, nosso semelhante, de amor para com as pessoas, Senhor, e nos use, ó Deus, tuas mãos, para levar a tua palavra, para ajudar pessoas, para discipular, para consolidar pessoas na tua igreja, integrá-las, ó Deus, na tua casa, Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração de amor, amor para contigo, amor para com a tua obra, para com os missionários, para com os menos favorecidos, para os mais necessitados, ó Deus. Toma cada um que está aqui nas tuas mãos, ajuda-nos a viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de bondade, Senhor, na tua presença, pelo poder do teu Santo Espírito. Obrigado por esta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.